Bom dia a todos. Tudo bem? Primeiro eu quero pedir desculpa pelo atraso, porque não sei se vocês sabem, ainda teve um acidente aqui perto, no caminho para cá, e muita gente atrasou. E os alunos também lá do curso de pedagogia já estão vindo para cá também, né? Estavam com outro evento aqui do lado. E eu sou Juliano Mioto, eu sou presidente do Instituto de Liberdade e Justiça, quem está organizando e trazendo essa vinda especial, né, do Luiz Felipe Pondé para a Unialfa, né, para a gente falar um pouquinho sobre a educação. O Instituto de Liberdade e Justiça é um think tank, é um instituto que a gente faz um trabalho de promoção de ideias. E qual que é o nosso objetivo? Repensar a maneira como o Estado interfere, não só na educação, mas em várias áreas da nossa vida. E a gente faz essa promoção das ideias através de debates, através de palestras e também através da edição de livros, como esse aqui. Quando vocês fizeram a inscrição de vocês, havia uma opção lá de você comprar um ingresso mais o livro, né? E quem fez gratuitamente não recebe o livro, mas enfim, está aqui na entrada disponível para quem quiser comprar. Qual que é o objetivo desse livro, Educar e Libertar? A gente tem percebido que, embora os estados, principalmente o Estado brasileiro, invista bilhões todos os anos em educação, mesmo assim, a gente tem percebido que os nossos índices, né, os nossos resultados em medidores têm sido um dos piores do mundo. Para vocês terem uma ideia, o Brasil, naquele relatório do PISA, ele está em 63º lugar, que é uma espécie de um teste mundial que é feito com alunos entre 15 e 17 anos, em que é testado matemática, português e ciências. Em matemática, o Brasil está em 66º lugar. Detalhe, são 70 países que participam desse teste. Então a gente está praticamente em último lugar. Então é estranho que se invista tanto dinheiro na educação, se invista tanto na formação de professores e, ao mesmo tempo, a gente não consiga superar essas dificuldades, enfim, toda essa situação pela qual a educação passa no Brasil. Então, o objetivo da gente trazer o Pondé aqui é muito simples, né? O Pondé tem ideias muito próximas daquilo que a gente tem, daquilo que a gente colocou aqui no nosso livro, né? Esse livro aqui, ele foi coordenado por mim e pela Ana Maria Camargo, né, que é uma das nossas diretoras, e ele traz não só, a gente não só se limita a apontar os problemas da educação, a gente também propõe soluções, a gente vai buscar o que acontece em outros países, como que funciona em lugares, inclusive favelas, no Nairobi, enfim, situações assim, onde a educação privada de baixo custo, ela funciona sem tanta interferência estatal e mesmo com os resultados ruins deles também, eles conseguem alguns resultados até melhores por conta dessa não interferência. Então, o que a gente vai falar um pouco hoje aqui, eu acredito que a palestra do Pondé vai ser bastante esclarecedora nesse sentido, por que o Estado tem que necessariamente dominar os aspectos mais importantes da educação e quais são as consequências disso, ok? Eu quero agradecer fazer um agradecimento muito emotivo até, né? O Bernardo Fialho, que está aqui, o Bernardo ele da Fundação Naumann, e a Fundação Friedrich Naumann é uma fundação alemã que está aqui no Brasil, que promove também as ideias da liberdade, e eles são grandes apoiadores do nosso projeto. Eles apoiaram a edição desse livro, assim como o Instituto Mises e o Instituto Liberal de Minas Gerais e várias outras
rapidamente para ela, daqui a pouco, para ela fazer as considerações em nome da Unialfa. E o Café do Mundo, que nos cedeu um café gostoso, um pão de queijo, para que a gente pudesse receber aqui o Pondé. E o pessoal do Partido Novo, que apoiaram a gente desde o começo e acreditaram nessa proposta de a gente fazer esse evento. A gente, quem está aqui sabe, esse evento era para ter acontecido antes, mas por sorte a gente conseguiu ainda fazer esse ano ainda. Então eu agradeço também de coração ao pessoal do Partido Novo por apoiar, porque eles estão também lutando para que o Brasil mude, para que essas mudanças que o Brasil precisa aconteçam também na política. Por que não? A gente também, aliás, um Estado tão grande como é o Brasil, a política é muito importante. Então, eu vou só chamar a professora Sonilda para vir aqui falar em nome da Unialfa e agradecer, e queria convidar o Bernardo também para poder sentar aqui na frente, na hora de terminar a palestra do Pondé. Bernardo, você e a professora vão poder às vezes fazer um bate-papo aí com ele, sobre fazer algumas considerações, e no final da palestra a gente vai abrir para poucas perguntas, tá? Porque o Pondé ele tem um voo que sai já meio-dia, então a gente não pode estender mais do que a gente gostaria. Na verdade, no final a gente vai abrir muita pergunta, muitas dúvidas, muita coisa, e eu espero que a gente possa conduzir bem aqui, ok? Eu vou passar agora para a professora e na sequência a gente passa para o Pondé, ok? Bom dia. Agradecer a presença de todos vocês, e principalmente a presença do nosso palestrante, Pondé, que é um nome de grande representação no nosso meio profissional. Falar em educação, falar em liberdade, para nós é um dos grandes temas, porque todos nós sabemos que nós temos umas amarras que estão previstas no Plano Nacional de Educação e que provavelmente, dificilmente serão atingidas as metas previstas. Temos uma meritocracia amarrada à meta 7 do IDEB, e para o professor melhorar seus salários, ele tem que atingir determinadas notas. E por falar em nota, a Câmara de Ceilândia, né? Acho que poucos conhecem a Ceilândia, a Índia, melhor IDEB do estado de Goiás, no ensino médio. Dizer que, mesmo com as amarras, liberdade, justiça e tudo que nos impõe, a educação é a maneira que nós temos para nos libertar. E é por isso que a fala é tão importante. A partir do momento que entendemos que cada vez que nós investimos em nós, investimos em nossos filhos, nós estamos nos soltando, desamarrando e buscando formas de libertação. Seja bem-vindo, o Unialfa agradece a sua presença, estamos de portas abertas para receber sempre. O Bernardo também vai fazer uma breve exposição aqui sobre a Fundação Calma. Bom dia, pessoal. Meu nome é Bernardo Fialho. Eu estou aqui representando o Instituto Friedrich Naumann, ou Fundação Friedrich Naumann, que é uma organização sem fins lucrativos alemã que está presente em mais de 60 países, inclusive aqui no Brasil, para promover ideias do liberalismo, ideias da liberdade em diversos setores da sociedade, em diversas áreas. E aqui no Brasil, principalmente, trabalhamos com temas específicos, dentre eles o tema da educação. Então, a Fundação Friedrich Naumann, ela trabalha aqui no Brasil com base em 3 instrumentos principais, que seriam a educação política, no sentido de promover e disseminar ideias e valores liberais. Trabalhamos também com consultoria política, no sentido de fortalecer institucionalmente organizações liberais do Brasil afora, e trabalhamos também com um instrumento que a gente chama de diálogo político, que se trata, na verdade, de integrar lideranças liberais aqui no Brasil nas cadeias internacionais de conhecimento da
pela iniciativa, a Ana Maria, ao Condé pela presença, a presença de todos vocês, e desejo aqui um bom evento, um ótimo seminário para todos. Obrigado. E passo a palavra agora para o nosso grande filósofo, para que ele possa falar aí conosco. Obrigado. Bom dia. Alô, alô? Foi. Bom dia. Eu quero agradecer o convite do Mioto para vir até aqui. Aqui também a faculdade em Alfa. É um prazer estar aqui. A Ana Maria, que fez toda essa comunicação, lá de Salvador, com quem eu já estive. É sempre bom encontrar pessoas que partilham ideias semelhantes às nossas. Eu vou levantar aqui algumas questões, devido ao adiantado da hora, e com essas questões eu pretendo, pelo menos, encaminhar um pouco a conversa que a gente pode ter na sequência, entre nós aqui e com vocês. Eu sou professor de universidade na PUC e na FAAP, em São Paulo, há 22 anos, graduação. Recentemente eu cheguei a pedir demissão da PUC, do doutorado e do mestrado, já tinha deixado a graduação, saco cheio da burocracia, da CAPES, né? Doutorado e mestrado no Brasil, pelo menos de humanas, tem cada vez mais se transformado num exercício de relevâncias, porque você fica o tempo inteiro servindo a Madame Capes, né? E a burocracia dela e os relatórios de produtividade. Eu lembro que uma das colunas que eu mais apanhei na vida, porque eu apanho muito nas minhas colunas, mas muita gente escreve para o jornal me xingando e tal, mas não sabem que na Folha de São Paulo, quanto mais você xinga um colunista, melhor ele fica dentro do jornal, porque na Folha a gente gosta de sangue, né? Quer dizer, da discussão viva, isso que eu quero dizer. E foi uma coluna em que eu dizia que a palavra mais rara num colegiado de pós-graduação no Brasil era a palavra aluno, porque de fato quase não aparece. Aparece tudo que signifique nota 7, 6, 5, 4 dá um desespero, e você tem que ficar muitas vezes publicando em lugares que ninguém lê, repetindo artigos, né? Mudando o primeiro parágrafo e o título, para que as pessoas leiam. Quer dizer, existe todo o ambiente. Eu começava o texto dizendo que se o Kafka estivesse vivo hoje, ele ia escrever um conto sobre o estado da educação no Brasil, da pós-graduação especificamente, em que os personagens teriam ratos correndo de um lado para o outro, cheio de papéis na mão, e o título era Ratazana com PhD. Eu cheguei a pedir demissão, a história acabou mudando por uma série de razões, porque eu simplesmente cheguei à conclusão que não valia mais a pena ficar servindo a uma burocracia. Eu não sei se vocês sabem, mas tem um historiador francês chamado Jean Delebaud, que escreveu um livro chamado A História do Medo no Ocidente, em que ele faz uma relação entre o desaparecimento dos muros nas cidades na Europa e o surgimento da burocracia. A burocracia, ela é uma coisa necessária no mundo em alguma medida, mas ela é claramente um serviço à contenção, um serviço ao medo, né? Um voto de desconfiança. E a gente sabe que o Estado, ele se alimenta de burocratas. E burocrata, é claro, todo mundo, dependendo da função, tem que exercer a burocracia. Mas o burocrata, falando no tipo ideal do Max Weber, o burocrata seguramente é aquele sujeito que adora atrapalhar a vida das pessoas que fazem coisas. Recentemente a gente passou por mais uma visita, isso na FAAP, aquelas visitas do MEC para a graduação,
E em uma delas, imagine que eu sou coordenador do curso de comunicação, né? Então eu recebo esses visitantes, alguns deles me conhecem, e às vezes a reunião é um pouco tensa. E uma vez um deles me perguntou: então, Pondé, mas como você acha que a gente deveria aferir a qualidade do ensino? E eu falei para ele: eu acho que o Estado não tem nenhuma capacidade melhor para aferir a qualidade do ensino em lugar nenhum. Por quê? Primeiro, porque quem no Estado acaba se dedicando a isso é porque normalmente já não faz mais nada além disso, né? Ganha vida com isso, é uma espécie de inquisidor, né? Está fora do chão da sala de aula, né? Ou então está fazendo isso para completar o orçamento. E então o Estado ele tem uma função, queria pontuar isso, ele tem uma função às vezes que é de estimular nos professores, e eu já vou voltar aos professores, a minha classe, né? Ele tem uma função de estimular o que o Spinoza chamaria de paixões tristes, que enfraquece você. Você fica servindo a máquina, você fica querendo tirar seus tostões daquilo que a máquina oferece a você. Então eu escrevi uma outra coluna, essa há menos tempo, em que eu dizia, eu não lembro o título dela, mas eu dizia alguma coisa tipo: acabem com o MEC, invistam dinheiro em, sei lá, reflorestamento, eu falava uma coisa assim. Fecha o MEC, não faz falta nenhuma, né? Eu, inclusive, é claro que as instituições precisam de organização, mas eu não sei muito bem porquê, apesar de que acho que isso tem uma ligação direta com a nossa classe de professores, eu já vou dizer porquê, mas eu não sei porquê que a gente precisa de uma máquina tão grande como essa, que acaba alimentando a si mesma, né? É claro, você pega 3, 4 teóricos que fizeram doutorado, esse cara sobe para o poder, vai para Brasília e começa a pôr em prática o que ele acha, o que ele defendeu lá no doutorado dele, né? E não está diretamente ligado a isso, mas está ligado a esse tema. Eu leio muita pesquisa sobre jovem, né? E os Estados Unidos têm feito muitas pesquisas interessantes sobre o comportamento de jovens nascidos a partir de 84, 85. E agora já saiu uma pesquisa mais recente ainda de jovens nascidos a partir de 95. E uma coisa que eu vejo em sala de aula há 22 anos, os jovens chegam à universidade cada vez mais inseguros, com medo. Se você fala uma frase, já se ofende. Na universidade dos Estados Unidos tem uma coisa chamada safe spaces, né? Que é onde você vai e ninguém pode falar nada que te constrange. Outro dia, numa aula, uma aluna falou: Pondé, você está me constrangendo com esse assunto. Eu não estava falando de sacanagem, eu estava falando de Macbeth, Shakespeare. E tem uma passagem no Shakespeare em que o Macbeth fala a vida como um autor correndo de um lado para o outro do palco, um conto narrado por um idiota cheio de sonho e fúria, significando nada, e simplesmente isso estava constrangendo porque era uma visão de mundo trágica. Então, e eu acredito que, e aí vamos ao tema que na realidade eu queria me dedicar mais esse curto espaço de tempo, que eu acho que tem uma questão com os professores mesmo, sabe? Grande parte da nossa classe gosta do Estado, tem uma relação de tesão com o Estado, gosta de achar que faz parte de uma máquina, gosta de sentir essa máquina funcionando, adora cargo burocrático, adora esse poder que essa máquina dá lá na ponta da capilarização. E no caso do Brasil, como herança da ditadura, que foi a Guerra Fria aqui no Brasil, né? Normalmente é incrível porque às vezes tem muita gente que não sabe disso, que a ditadura foi a Guerra Fria no Brasil, não tem a mínima noção, acha que a ditadura foi um grupo de caras malvados que matavam um grupo de vítimas, né? Foi a Guerra Fria, é que está muito longe, e normalmente os professores, grande parte dos professores de história não faz o seu trabalho, que é ensinar história.
ensina uma versão específica da história. Mas era guerra, você tinha dos dois lados indivíduos expostos à violência, né? Uma tristeza, mas assim, como resultado da ditadura no Brasil, a gente teve um crescimento moral da mentalidade estatista de esquerda no país. Esse crescimento, uma das áreas onde ele se mostra mais é na área da educação. Eu acho que a doutrinação nas escolas está ficando pior, pelo menos é isso que eu vejo em São Paulo. Os alunos chegam na faculdade, na verdade, a doutrinação funciona muito bem quando você está no mundo inseguro, né? O mundo que a gente vive é um mundo muito inseguro, a competição só tende a ficar mais violenta, os vínculos afetivos são cada vez mais... os jovens desconfiam muito, né? Essas pesquisas mostram a dificuldade de confiar nas pessoas, né? Não querem ter filhos, né? Temem a solidão, mas ao mesmo tempo não conseguem ficar com ninguém. Há até indicativos de que fazem cada vez menos sexo. Não sei se vocês sabiam disso. Talvez algum aqui ou outro tenha uma vida muito ativa, mas as pesquisas dizem que cada vez se faz menos sexo, né? Sexo compreendido como penetração plena, não ficar beijando gente na balada, né? E aumenta a percepção do assédio sexual, uma certa paranoia. Isso tudo tem, do ponto de vista que eu estou falando aqui hoje com vocês, tem a ver com uma certa mentalidade em educação que me parece que é uma mentalidade para formar uma espécie de rebanho, né? Uma mentalidade que vai muito bem, e aí é que eu acho que isso é meio trágico. Acho que os professores que aqui tiverem iguais a mim, professores como eu, pensar em que medida a gente não é muito responsável por essa mentalidade. Uma vez eu conversava com um colega meu e ele falava para mim uma coisa, e é uma coisa que a gente tem que prestar atenção. Ele dizia assim: Pondé, você e seus amigos liberais não entendem que a maior parte de nós, a gente não quer nem competição, nem risco, nem segurança. A gente quer 13º. Certo? Isso é verdade. Se a gente quer pensar, eu já tive essa conversa em vários espaços liberais, esse debate, né? Que eu acho que os liberais precisam ampliar o repertório e perceber que a ideia de liberdade liberal é uma ideia que dá muito medo em muita gente. Dá medo, e a classe dos professores diretamente ligados à educação é uma delas. É uma delas. A noção de liberdade que se fala muito em educação é uma noção de liberdade muito abstrata. É a noção de liberdade compreendida como alguém vai pagar as coisas para você. Você, na verdade, vai ser livre de ter que ser responsável pela sua vida. Mas não é a noção de liberdade que vem junto com, digamos assim, entre aspas, o peso da maioridade ou da autonomia. A dificuldade com o amadurecimento é em toda parte, né? Um dado dessas pesquisas nos Estados Unidos, a dificuldade com o amadurecimento, incompreendido como a dificuldade de lidar com a vida e suas ambivalências. Os jovens estão ficando rígidos, né? Puritanos, encaretando, no sentido de que quando você tem uma opinião muito firme e tem 17, 16 anos sobre a vida, você é um careta, porque quando a gente tem 16, 17 anos não pode ter opinião firme sobre nada, né? Talvez sobre o que hoje em dia nem se tem opinião firme sobre o que quer beijar, quanto mais sobre outras coisas, né? Então assim, mas esse endurecimento psicologicamente tem a ver com o sentimento de desorientação e de medo diretamente, mas muitos dos nossos colegas, muitos de nós, os professores não gostam de liberdade. Essa, na verdade, é a tese que eu estou aqui apresentando para vocês. Isso é um dos problemas da educação. Não gosta. Não gosta porque não gosta de risco. Quem gosta de risco, vai? Só bicho doido gosta de risco. Gente que pula de paraquedas,
pilota avião, esses malucos, né? Escala o Everest, abre uma empresa, só maluco. Só maluco. Ainda mais no Brasil, que quando você abre uma empresa, você é o inimigo número 1 da sociedade. Deu emprego, você é bandido, né? Deu emprego para 3, você já é ladrão, né? Então assim, em que você tem, sabe, no caminho daqui a gente conversava sobre a justiça do trabalho. Você tem toda uma máquina do Estado a serviço dela mesma, dizendo que está a serviço das pessoas, quando na verdade grande parte das leis trabalhistas atrapalham o empregado. É muito difícil explicar isso. Eu discuto isso o tempo inteiro na mídia, é muito difícil explicar isso. Por que é difícil? Porque grande parte de nós só quer o 13º, só quer ter assim, como se fala em São Paulo, a janta. Vocês falam a janta aqui também, ou jantar? Janta, né? Então vocês estão errados que nem nós. Só quer a janta, né? Não quer as inseguranças. Só que eu acho que no Brasil existe um problema a mais, que é o seguinte: além da insegurança normal da liberdade, aqui você tem um esquema que pune essa liberdade, né? Todo mundo sabe, quem for abrir uma empresa, que vai gastar mais da metade do seu tempo arcando com custos para servir ao Estado e a burocracia que serve a essa burocracia, que aí tem todo o mercado que gira ao redor disso, né? A burocracia que serve a burocracia. Então eu tenho a impressão que, infelizmente, isso que eu queria levantar como reflexão aqui com vocês, entre outras coisas possíveis, é em que medida a dificuldade de você ter uma educação sem Estado é o fato de que a maior parte dos professores não concorda com isso. Acha que a educação tem que ter Estado, tem que ter burocracia, tem que servir a essa burocracia, tem que achar um espaço dentro dela, projeta uma sociedade com o mínimo movimento possível, tem medo, porque veja, uma das dificuldades da liberdade no pensamento liberal é, agora, semana passada, eu estava na Universidade Católica Portuguesa com um colega da Folha que dá aula lá, que é professor lá, um português, João Pereira Coutinho, né? E a gente teve um seminário lá, estava inclusive presente o editor das obras completas do grande liberal inglês, que não era inglês, na verdade, Isaiah Burley, né, o Harry Hardy. Então a gente teve chance de discutir bastante ideias liberais. E tem uma questão nas ideias liberais, é claro, do ponto de vista da militância, você nem tem tempo para isso, mas do ponto de vista da reflexão, que assim, a ideia de liberdade é uma ideia fora do marketing dela, é uma ideia que demanda amadurecimento, demanda enfrentamento do medo. E o Estado aparentemente se oferece como protetor disso aí. Lembra que eu falava no começo da minha fala aqui, quer dizer, o Jean Delumeau mostra como à medida que os muros vão caindo, vai erguendo a burocracia. Ele está fazendo analogia, né? A burocracia do Estado, ela serve ao medo que a gente tem. E existem razões para ter medo de uma série de coisas. A questão é verdade que o Estado garante para nós uma educação melhor? Eu acho que não. Eu já defendi isso, né? Eu acho que as escolas deviam ser entregues idealmente a si mesmas, numa situação um pouco menos ideal, entregue à organização delas mesmas, numa situação assim mediana à prefeitura. Quando eu digo entrega, eu não estou falando de ser escola municipal, estou falando dos sistemas de organização das escolas. As escolas deviam responder no máximo à prefeitura, no máximo. Melhor nem a prefeitura. Devia ter seus próprios esquemas de organização, né? Mas isso daí significa que as coordenações teriam que ser responsáveis e ter ideias. Uma das coisas mais difíceis do mundo quando você é professor é ter ideias, porque você passa grande parte do tempo
ou tentando suportar os alunos, ou tentando fazer com que os alunos gostem de você, ou tentando se comunicar com eles, né? Então, ter ideias no meio disso tudo, ou então quando você tem que dar 150 aulas por dia para pagar as férias, né? Ou quando você tem que servir a burocracia do Estado, inclusive para tirar notas. Quem trabalha com mestrado e doutorado, né? Nós estamos numa universidade aqui, sabe muito bem o que eu estou dizendo. Os relatórios, a plataforma Lattes, a plataforma Sucupira, né? Que você tem que ficar servindo. E aí, o que isso acontece? Isso dentro das grandes universidades forma uma casta burocrática que serve a isso. E essa casta burocrática, ela se transforma numa casta de poder dentro da instituição. E ela vai submetendo tudo e toda a dinâmica a ela própria, que por sua vez serve a uma casta maior. Que casta maior é essa? Como é que as universidades fazem? As grandes universidades, como é que elas fazem? Elas garantem que pessoas que representam esses grupos, que aí cruza com a ideologia, né? Calma, essa burocracia está associada a uma ideologia, né? Que é justamente uma ideologia, no caso da nossa conversa aqui, antiliberal. A maior parte dos professores é toda de esquerda, é toda antiliberal. Se a gente for falar do debate que está acontecendo na política hoje no Brasil, no espaço público, esse debate deve quase zero à educação e à universidade. Zero. As universidades fizeram nada quase para esse debate. A universidade é um espaço monolítico, autoritário, fechado, de perseguição e eliminação sistemática de qualquer pessoa que não pense igual a essa casta. Quem fez esse debate aparecer, fora as pessoas reais que se mostraram, do ponto de vista daquilo que abriu espaço, foi a mídia, não foi a universidade. A universidade não fez nada. Pelo contrário, em grande parte, ela resiste a isso. Resiste a isso, inclusive, atrapalhando a vida de alunos que começam a entrar em conflito com essa própria estrutura ideológica. E eu sei de muitas histórias, perseguindo, dando nota baixa, idealizando o trabalho, todo tipo de baixaria que representa qualquer tipo de nomenclatura, como se falava na União Soviética, né? Uma nomenclatura operando. Então, eu acho que o principal problema da educação, nesse aspecto que a gente está falando aqui, é porque a maior parte das pessoas que construíram a história da educação no Brasil, estou falando do fim da ditadura para cá, para não ficar muito comprido, essas pessoas construíram a sua vida justamente com essa mentalidade, que é uma mentalidade que se serve da teoria de que estão salvando vidas, formando pessoas melhores. Eu vou dizer para você, eu dou aula há 22 anos, gosto de dar aula, adoro dar aula. E nos últimos anos eu diminui muito, mas continuo, eu dou aula de graduação 3 manhãs por semana. Todo mundo fala, você é doido, mano. Como você consegue fazer isso? 3 manhãs por semana no meio de tudo, né? Às vezes vou numa cidade e volto no mesmo dia por causa das aulas. E uma vez, agora nessa época, sabe esse jantar de Natal, como a gente fala em São Paulo, na firma, né, que você faz aquele jantar, e no caso dos professores, aquelas reuniões e tal. Estava numa mesa, e aí estava aquela discussão sobre eu acredito na educação, né? E aí eu falei, aquele espírito de porco, aquele assunto de professores reunidos, eu acredito na educação. E aí eu falei assim, eu não acredito não, né? Espírito de porco, né? Assim, como você não acredita? Então por que você é professor? Por vício. Cigarro. No caso eu prefiro charuto, mas vício, né? Então assim, como assim vício? Eu me divirto, eu entro na aula e me divirto.
A gente começa lá a discutir, eu dou aula, eu fui me concentrando em curso de literatura clássica para sair dessas discussões chatas tipo gênero, sabe, desigualdade social, que é uns temas que me dão sono, né, normalmente, para sair dessas questões e debater questões assim mais transhistóricas, né? E é claro, aí, né, a conversa avançou, mas eu acredito na educação, não acredito na educação. Eu vejo a educação como atividade através da qual você ajuda as pessoas a lidar com a própria humanidade. É assim que eu vejo a educação, né? Em humanas, a forma de você ajudar as pessoas a lidar com a própria humanidade. Nossa humanidade é confusa, ambivalente, insegura, moralmente duvidosa, capaz de grandes virtudes e grandes vícios. Às vezes, quando você acha que é muito virtuoso, você é a pior espécie do mundo. É mais fácil confiar em quem tem vícios do que quem não tem nenhum vício, né? Então, eu vejo a educação como isso. Então, quando se fala assim, não, a educação é para formar pessoas melhores, eu não sei o que é pessoas melhores exatamente. E eu acho que às vezes isso na educação, inclusive, serve para o professor não dar nenhum conteúdo, porque ele fica discutindo que são pessoas melhores, certo? E aí não tem que dar aula de matemática, ensinar a escrever, capital de país. Eu acho que tem que ensinar capital de país, assim, sabe? Tem que saber essas coisas assim, afluente de rio, sabe? Decorado, olha que delícia. Então assim, não, mas assim, o que eu quero dizer assim, às vezes tem uma ampliação do cabedal do que se acha que a educação deve fazer, e muitas vezes isso acaba sendo a serviço de você não fazer nada, porque não tem coisa melhor para não fazer nada do que dizer, não, eu vou ensinar meus alunos a serem pessoas melhores. O que é uma pessoa melhor? Eu não conheço nenhuma, né? Tem pessoas que fazem isso, que fazem aquilo, né? Tem pessoas que são assassinas, a maior parte não é. Se for nisso, está fácil, né? Mas essa ideia de que eu tenho a impressão que quanto mais se amplia às vezes o intento da educação, piora. Então, fechando, né? Assim, me parece que esse debate, portanto, ele está inscrito em círculos, né? Esse debate sobre educação sem Estado, eu quero dizer, ele está inscrito em círculos. Tem um ciclo histórico próximo, que é o fim da ditadura, e a associação entre a classe de professores, gente envolvida com educação, e a ideologia de esquerda, que é uma ideologia que normalmente privilegia a noção de pessoas dependentes e infantis, que sempre querem que resolvam as coisas para elas, certo? E que ao mesmo tempo olha para os pobres como um capital disso. Que nem o Nelson Rodrigues, grande autor, costumava falar do arcebispo lá do Recife, né? Depois o Dom Helder Câmara, que ele é um arcebispo vermelho chamado na época, que ele dizia que no dia que acabasse a fome do Nordeste, aquele cara perdia o seu capital, né? Então, por que o Estado adora gente pobre? Porque gente pobre acaba dependendo do Estado. Então, acho que tem um círculo, esse círculo histórico em que esse debate está inserido, e que não ajuda na medida em que a maior parte esmagadora dos professores estão intimamente ligados a essa herança da ditadura da Guerra Fria, que essa semana mesmo eu li um professor de uma federal lá do sul do Brasil, dizendo que é a hora no Brasil de um governo radicalmente de esquerda. O que é isso? Coreia do Norte? O que é um governo radicalmente de esquerda? O que significa isso historicamente? Radicalmente de esquerda, Cuba? Se a maior parte dos professores de humanas que forma alunos, que forma professores de professores, que vão dar aula para a criança, pensa assim, então o principal problema para um projeto de educação sem Estado, antes do Estado, são os professores, que querem o Estado grandão, que querem servir a burocracia do Estado, que adoram essa ideia de que estão pregando para jovens que vão ser seus seguidores e que vão acreditar no mundo que ele construiu na aula,
Assim, eu fico impressionado como tem professores de humanas que descrevem como a sociedade é, como o homem é e o que ele tem que fazer para ser feliz. Eu não sei o que o ser humano tem que fazer para ser feliz. Eu às vezes sei o que é felicidade. Se você olhar demais, ela desaparece. Felicidade é tímida. Se você ficar olhando para ela, ela entra embaixo da mesa, né? Deixa ela quieta lá. Quando você acha que ela apareceu, deixa ela quieta. Então, assim, portanto, me parece que esse é um problema, eu diria assim, bem visceral da relação entre educação e Estado. Eu não tenho nenhuma dúvida que esse ciclo aí histórico, que passa pela questão ideológica, que passa por uma questão de, como o meu colega amigo dizia, a gente quer 13º. Vocês liberais ficam falando que a gente quer ser livre. Deus me livre de ser livre, eu quero salário, eu quero minha graninha e eu quero... Só que esse cara normalmente não entende que para ele ter uma graninha tem que ter uma estrutura econômica produzindo a graninha, né? Então tem uma coisa que também atrapalha muito essa discussão, é que grande parte dos professores lê pouco, lê só os 3 livros de sempre e não percebe que, por exemplo, é que nem economista de esquerda, piloto com medo de altura, quer dizer... A própria estrutura da economia é uma estrutura de economia que não se leva em conta o comportamento das pessoas na realidade, né? Tem aquela história, existem 2 tipos de dinheiro, existe o meu e o dos outros. Com o dos outros eu sou socialista, com o meu não, o meu está no meu bolso, né? Isso é uma lei básica de economia. Então, assim, esses círculos aí aos quais eu me refiro, eles me parecem importantes para a gente pensar esse tema. Portanto, eu acho que uma das áreas mais difíceis para se pensar a posição liberal é na educação. É isso que eu estou dizendo. Uma das áreas mais difíceis, mais resistente. Por quê? Porque grande parte dos professores associa diretamente liberalismo e pensamento liberal com ficar rico. E dificilmente professores ficam ricos, né? Quase impossível, né? E é por isso que a discussão liberal fica normalmente na mão de empresário, advogado, às vezes, muito raramente, assim, aparecem os médicos, economistas, gente do mercado financeiro, gente que fica rico, né? E então a ideia de que defender a posição liberal só é possível quando você pode ficar rico, esse vínculo é um problema que o pensamento liberal tem que enfrentar. Tem que enfrentar esse problema, né? E eu acho que esse problema passa para a educação, inclusive ao apropriar-se de temas de humanidades, das humanidades em geral, que os liberais normalmente têm pouco repertório. O povo de esquerda tem muito mais repertório em humanidades do que os liberais. Liberais normalmente acham que tudo se resolve na economia, nas relações econômicas, o tal homem racional, né? Do liberalismo inglês, do Bentham, John Stuart Mill, aquele que faz rational choices, escolhas racionais. Então, se você deixar o homem racional, ele faz escolha para melhorar a condição dele. Portanto, o homem econômico faz escolhas racionais. Então, a espécie, a gente é muito mais confuso do que isso, né? Muito mais atrapalhado do que isso. Então, assim, por isso me parece que quando eu escrevi essa coluna sobre o MEC, em que eu dizia que as escolas deveriam ser entregues a si mesmas, e eu acredito piamente nisso, né? Eu estou falando isso porque eu acho bonitinho, não, eu nem acho bonitinho, eu acho um pepino, mas eu acredito nisso. Eu acho que devia acabar com o MEC, acabar com essas visitas que se faz, né, que atrapalha a escola inteira para tirar essas notas que por sua vez viram capital, porque aí tira a nota tal, vira um capital, só atrai aluno. O Estado serve a si mesmo na maior parte do tempo, é isso que ele faz, e quem trabalha para ele serve a si mesmo do mesmo jeito, né? E isso não significa que não pode haver relações entre Estado e mercado que nos ferram, tá? Não estou querendo dizer que o mercado é um santo, não, de forma nenhuma. Basta você pensar nos esquemas de multas no mundo hoje para ver como o Estado e o mercado podem se unir contra você. Quem fabrica câmeras,
quem fabrica inteligência artificial e quem fabrica multa, o Estado e mercado lado a lado, acabando com você, tá? Então também não é uma coisa ficar achando de que a questão é, e eu fecho por aqui, a questão é, quanto maior é a estrutura burocrática, me parece que o risco é maior. Quanto maior é a estrutura burocrática, né? Porque a estrutura burocrática, ela serve a si mesma e ela emprega pessoas que começam a viver servindo a estrutura burocrática. E na medida em que elas vivem servindo a estrutura burocrática, elas vão produzindo necessidades urgentes para a própria existência dela. Então eu acredito que as universidades deveriam ficar entregues a elas mesmas, não devia existir nenhum órgão do Estado que fiscalizasse absolutamente nada. Quem devia fazer esse trabalho eram as próprias instituições, com os riscos que acontecem, porque o que eu entendo é que a ideia de que esses órgãos centrais servem é pior. Olha recentemente o debate do Enem, direitos humanos, escreveu essa frase, perde ponto, não perde ponto, e aí vira um debate infernal, se pode escrever tal frase, não pode escrever tal frase, né? Por isso que eu acho a iniciativa de pensar a diminuição do Estado na educação muito melhor do que o debate da escola sem partido, muito melhor, né? Acho que é uma solução muito mais interessante, porque a escola sem partido, eu já briguei muito com amigos e colegas, inclusive liberais, por causa disso, né? Que acham que a escola sem partido é uma grande coisa. O debate é importante da doutrinação, isso sem dúvida nenhuma é. Mas eu acho que a ideia de você diminuir o Estado na educação é melhor do que a escola sem partido, porque a escola sem partido é o Estado dizendo de novo que não pode ser. Você acha que daqui a um dia tem alguém dando aula sobre darwinismo numa aula e um pai vai se revoltar contra isso, certo? Qualquer coisa. Você emite opiniões dando aula. O problema não é emitir opiniões. O problema é que existam várias opiniões e não uma só. Isso é outra questão, né? E não que não se emita opinião. Como você vai dar aula sem emitir opiniões associadas a dados, quando você está falando de educação, principalmente lidando com assuntos humanos, né? Bom, por isso que eu acho que essa ideia de você diminuir o Estado é muito mais eficaz do que fazer uma lei para proibir que o professor fale coisa que pensa na aula. Acho que é muito mais eficaz, é mais rápida, é mais barata e ao mesmo tempo toca em várias questões, mas me parece o principal problema é a mentalidade, é a estrutura cotidiana e a vocação da maior parte dos professores para não querer risco, não querer muita responsabilidade e, antes de tudo, não querer ter que pensar muito para fazer coisa nenhuma. E quando você é mais livre, você tem que pensar, né? É basicamente o seguinte: uma coisa é você sair de casa e pagar suas contas, outra coisa é você sair de casa e seus pais continuarem a pagar sua conta. Eu acho que grande parte de nós, infelizmente, prefere uma educação que seja tutelada pelo Estado e pelos burocratas do Estado, porque inclusive você não é responsável por coisa nenhuma, você só está colocando coisa em prática. Obrigado, vamos à conversa. Podem interagir entre vocês aí e depois a gente abre para as perguntas. André, nós seguimos as medidas educacionais. Eu estava lendo uma reportagem da doutora Ana, que há 20 anos criou um sistema. O que nós temos aqui hoje no Brasil, IDEB, ENEM, ENAD, Provinha Brasil, Prova Brasil, no intuito de melhorar a qualidade da educação dos Estados Unidos. 20 anos depois, o que ela disse? Ela não acredita no que ela criou. E nós aqui estamos cada vez mais colocando medidas educacionais, igual você falou, nível de mestrado e doutorado com a plataforma Sucupira. Mas nós, no nível de graduação, e lá na educação básica, nós temos expressões ferrenhas. Eu coordeno um curso que é conceito 4, se esse conceito cair, a sua nível cai, né? Digamos assim. Então, nós também sofremos pressão, não são só os professores de doutorado e mestrado, mas todos
nessas medidas educacionais? Todas elas. Não, sim, não. Acho que essas medidas centralizadoras, esses processos, eles dão emprego para quem trabalha com esse negócio, para quem gosta desse negócio, e ainda mais um país do tamanho do Brasil, né? Que tem diferenças enormes de um lugar para o outro, né? Portanto, já começa por aí, né? E assim, existe uma tensão entre liberdade e igualdade, que é uma tensão filosófica e política, já é um dos temas clássicos do debate político contemporâneo, a tensão entre a ideia de liberdade e de igualdade. Normalmente essa turma gosta de falar de igualdade, né? Acha que isso está produzindo igualdade, mas eu acredito que não. Assim, é claro que os números mostram que a gente não está melhorando em educação, que cada hora muda o burocrata, cada hora muda a teoria do burocrata, cada hora muda a teoria segundo a qual os alunos devem se comportar de tal forma para ter tais resultados, né? E é só a troca de um burocrata por outro. E assim, eu falei isso já falei isso várias vezes. Outro dia eu falei no Jornal da Cultura que eu achava que tinha que acabar com a justiça do trabalho, né? E aí fui convidado para falar no encontro da justiça do trabalho. E aí descobri que tinha umas juízas lá super liberais, assim, que me deixou bem feliz, inclusive. Mas assim, e eu digo, acho que tinha que acabar não só com esses instrumentos de aferição centralizados, como acho que tinha que fechar o MEC mesmo. Acho que não serve para nada. Não serve para nada. Fecha a porta, sei lá, faz um centro cultural lá. Teatro, dança, sabe? Usa para fazer um centro cultural lá, sei lá. Mas não, fecha. Acho que não serve. Bom, você falou na sua exposição que esse processo de educação deveria ser levado para o nível mais local possível. E isso naturalmente implica que as próprias pessoas, as próprias famílias tenham cada vez mais responsabilidade sobre as escolhas, sobre as decisões em relação aos usos educacionais dos próprios filhos, enfim. Eu pergunto para você, em relação desse processo de se dar mais autonomia para as escolas e instituições de ensino, quais seriam os aspectos mais importantes dessa autonomia? Seria em relação às escolas decidirem sobre o quadro de funcionários, sobre grades de conteúdo, e quais seriam as experiências de fora que você conhece que poderiam agregar? Olha, eu acho assim que, primeiro, os passos que a gente poderia tomar para isso, você já meio que já enunciou aí, quer dizer, conteúdo programático, né? Aquilo que você vai dar em sala de aula, e nessa questão aí você já tem uma dificuldade, é por isso que eu falava no começo, porque na verdade a presença do Estado na educação, a centralização dos programas didáticos, assim, um fenômeno, um exemplo concreto, isso no doutorado e no mestrado, as chamadas definições de sub-áreas, elas estão armando grupos dentro das universidades que estão enrijecendo as disciplinas para que sirvam a essas sub-áreas, que por sua vez foram definidas por grupos internos às instituições que instrumentalizam os órgãos de controle para servirem as próprias disciplinas que eles montam. Você vê? Então você tem um processo em que você vai enrijecendo o sistema, porque você enrijecendo o sistema, você põe ele para andar e as pessoas que estão envolvidas ali, no final das contas, ela tem menos trabalho. Entendeu? Então, por isso que eu acho que é difícil, porque você tem que fazer, a escola tinha que ser responsável, o coordenador da escola devia ser responsável pelo que ensina, pelo conteúdo da aula, pelos livros que adota. Você não devia ter uma instância que você responde, e aí está a dificuldade, por isso que eu acabei fazendo uma comparação com quando você sai de casa e paga suas contas, e quando você sai de casa e alguém paga suas contas. Porque o que eu estou dizendo na medida em que as escolas fossem responsáveis pela sua própria constituição, além de procurar dinheiro no mercado para se sustentar,
isso teria que fazer com que os coordenadores, os professores pensassem de forma mais constante e cotidiana o que eles estão fazendo. E tem uma outra coisa que é o seguinte: isso tende a aumentar a velocidade, porque quando você tem uma estrutura muito grande, a velocidade fica lenta porque ela responde a essa estrutura aqui em cima, né? Então isso acaba produzindo esse tipo de lentidão. Agora, com relação a outros países, muitos de vocês aqui devem conhecer aquela pesquisa da jornalista americana que chama As Crianças Mais Inteligentes do Mundo, né? Em que uma das características importantes, outra coisa também sobre educação, um trabalho do psiquiatra inglês, que o nome dele não é esse, mas ele escreve com esse nome, Theodore Dalrymple. O nome dele verdadeiro é Anthony Daniels, é um psiquiatra, mas o pseudônimo literário dele é Theodore Dalrymple, está traduzido em português, em que ele analisa muito o sistema inglês de educação, né? Compara com sistemas, por exemplo, como o italiano, que é mais solto e mais bagunçado aparentemente, né? E como o sistema centralizado da Inglaterra está destruindo a educação inglesa, porque não era e está ficando centralizada. E nessa pesquisa também, que tem países diferentes como Finlândia, Coreia do Sul, Polônia, né? E uma das características é justamente a entrega da responsabilidade pelo que é trabalhado às próprias escolas. As escolas têm que ser responsáveis pelo que elas fazem, né? E a gente sabe, mas isso é uma coisa meio simples, né? A gente sabe que quando não existe, não sei se não existe maior, mas assim, um dos instrumentos mais fortes de uma pessoa ter noção de dignidade é quando ela é responsável pela sobrevivência dela, que é um dos postulados do pensamento liberal, né? Dignidade, autoestima, todas essas coisas que se fala por aí. Isso depende de você ser responsável pela sua própria sobrevivência, né? Então, me parece que os indícios são grandes, apesar de que na maior parte do mundo os professores tendem a ter essa vocação a querer centralização, porque infelizmente o professor é uma classe que não gosta de risco, normalmente. Não gosta de risco. Desculpa, assim, só complementando essa sua última posição. Você vê alguma luz no fim do túnel para a classe de professores, porque a gente tiveram muito engessado de fato como pessoas que querem, às vezes, não assumir responsabilidades e tem medo, às vezes, da liberdade justamente que implica assumir responsabilidades, como você disse. Então, você vê alguma perspectiva de mudança nisso? Olha, eu já disse algumas vezes que eu acho que a educação é uma das áreas mais perdidas das ciências humanas, né? E sofre com muitas modas, muitos modismos. E agora, quando você perguntar alguma luz no fim do túnel, eu por temperamento normalmente não vivo muito olhando para a luz no fim do túnel, né? Estou tão ocupado com o túnel que eu não olho muito para a luz no fim do túnel. O que eu posso dizer é que pelo lugar em que eu estou no debate hoje no Brasil, e pelo próprio debate, o próprio debate já é possível indicativo de luz no fim do túnel, entendeu? Que não se deve à universidade, ela está pegando carona nisso, né? Que eu falava no começo, a instituição monolítica, né? Mas a própria emergência dessa discussão e dos movimentos liberais de todos os tipos e do surgimento de, inclusive, movimentos de jovens liberais, né? Isso já é uma luz no fim do túnel. Agora, a minha experiência, pelo menos, é de que essas posições mais liberais na universidade estão aparecendo entre os alunos, não entre os professores. Entre os alunos. Isso tem que ver, inclusive, também um pouco pela idade. O professor já está lá comprometido com os livros que escreveu, com as reuniões de colegiado que organizou, com as parcerias políticas que fez a instituição. Ele sabe que se ele começar a falar outra coisa, ele perde parceiro, perde hora, perde financiamento, perde viagem pela CAPES, perde diabo a quatro. Então ele já está lá, e o aluno, que é mais jovem, então tem menos comprometimento, então ele consegue se mexer mais para cá, se mexer mais para lá. Mas assim, então eu acho que a gente está vivendo um momento em que tem uma janela aberta, e eu acho que é fundamental para aqueles que estão se identificando com a posição liberal, duas coisas.
a viabilização institucional política disso. Por isso que eu acho que a emergência de partidos políticos, seja o Novo, que eu conheço um pouco mais, seja o Livres, que eu não conheço muito, né? Mas o Novo eu estou mais próximo, por questão de amizade, com o Christian lá em São Paulo e tal. A emergência de partidos políticos institucionais que façam vínculos ou vão direto ao poder, certo? De uma forma pragmática, e ao mesmo tempo, na outra ponta, a possibilidade de você formar uma inteligência liberal. Isso é fundamental. Pensamento liberal não é só economia, não é só mercado. Quem pensa assim está ferrado. Não é isso só, né? Então tem que construir de um lado uma institucionalidade política e do outro lado uma inteligência capaz justamente de armar essa institucionalidade e de formar pessoas que possam compreender e discutir as coisas de uma forma um pouco mais complexa. Eu acho que isso é uma imagem de fim de túnel e a janela está aberta, né? A janela está aberta. 2018 está aí. Agradecemos aqui a Vida do Poder, o Bernardo, o professor Surilo e todos que se dispuseram a nos ajudar nesse evento. Fiquem atentos ao Instituto de Liberdade e Justiça. A gente tem uma página no Facebook, chama Instituto de Liberdade e Justiça, e temos uma página também que é Educação Sem Estado, onde a gente produz bastante material. A Ana Maria Camargo sempre está escrevendo para lá, eu e outras pessoas, a gente tem sempre publicado matérias e questionado esse modelo que o Pondé, de uma forma brilhante, nos mostrou que é um modelo falho. Então, aguardem um pouquinho aqui, a gente vai ter que liberar o Pondé porque ele tem que ir para o aeroporto, tá? Mas é uma pena que a gente não possa abrir mais perguntas, mas a gente vai ver se ano que vem a gente consegue trazer ele de novo, mais no final do ano, e aí a gente faz eventos que ele venha para ficar com a gente um pouquinho mais, para a gente poder ter uma interação um pouquinho maior, ok? Obrigado, Pondé. Eu que agradeço. Muito obrigado.